Esse é o Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos, nosso programa que a gente toda semana aqui conversa, então, sobre um livro. Hoje a gente fala sobre Frankenstein, de Mary Shelley. Agora a gente tem participação de professor, Camila. Isso aí, vamos conferir então as observações da professora Márcia Lopes Duarte sobre o Frankenstein. Frankenstein pode ser considerado um romance, o precursor do romance de ficção científica. Ainda que o tema não seja um tema assim, da ficção científica, porque a questão é justamente essa ideia, né, da perpetuação da vida, que é a grande questão do Dr. Victor Frankenstein, que recria um morto, né? Mas é ficção científica na medida em que se mistura, em que se agrega, né, ciência e fantasia, certo? Porque a ideia é, né, o Dr. Victor Frankenstein constrói esse ente a partir, né, de pedaços de corpos mortos e dá vida a esse ser. Então, nesse sentido, é ficção científica. E é um texto, digamos assim, base, né, para a leitura, a literatura de terror, de horror. Quer dizer, quem precisa estudar essa literatura tem que conhecer o livro da Mary Shelley, senão não tem como ir adiante. É um texto que influenciou vários outros autores nessa literatura gótica ou literatura de terror. Clube do Livro, por aqui na 103.3, também na TV Unicinos. O pessoal pode conferir nossos clubes no YouTube também, youtube.com/TV Rádio Unicinos. O assunto hoje é Frankenstein, de Mary Shelley. Vamos começar a falar então um pouco, né, sobre a história mesmo. Como a gente já falou aqui no primeiro bloco, é bem diferente do cinema. Então, se tu viu aquele filme de 31, do Boris Karloff, tu não conhece Frankenstein. Se tu viu talvez o filme do Kenneth Branagh de 94, aí tá mais perto do que é realmente, né, a história. Se tu viu o episódio do Pica-Pau do Puxa-Frango também, não. Aí tu não sabe realmente, menos ainda, na verdade. Aí sim tu não sabe nada. Ou sei lá, aquele o Patrulha Monstro também, né? Tinha um comercial da Olina, eu acho, que tinha um Frankenstein também. Sério? Olha só. Da Olina ou do Amargol, um dos dois. Ele comia lá, passava um pouquinho mal e ele servia daí um amargolzinho. Isso que é um outro personagem nada a ver, né, com... Enfim. Então, só indica que ele teve muita referência aí na cultura popular. Mas vamos nessa. Olha, você muito sucinta hoje Seja sucinta. No enredo aqui, para todo mundo conseguir falar. Enfim, se quiserem também contribuir, por favor. O romance é narrado através das cartas escritas pelo capitão Robert Walton para sua irmã, enquanto ele está fazendo uma expedição aí para o Polo Norte. Ele quer atravessar o Polo Norte, assim, lá pro... sei lá, ele quer fazer a volta. Né? Quer fazer a volta ao mundo. Aventurar, entendeu? Ele tem muita vontade de ser aventureiro na vida. É um aventureiro. Isso, eu gosto de status, né? Que negócio tipo, ele é um aventureiro, ele gosta de ser apontado. Ó, esse cara é famoso. E aí, em um determinado momento da viagem, o Capitão Walton fica preso numa espécie de... O mar congela e ele fica preso ali. E aí, então, a tripulação e ele, enfim, avistam a criatura, o monstro. Só eles não sabem só de silhueta, assim, de costas eles e tal, não sabem de longe. direito que eles é um uma coisa monstro. Gigante, né? Isso, que é uma criatura abominável. Mas eles, por enquanto, não sabem. E aí, então, logo a seguir, eles vão encontrar o próprio Dr. Frankenstein, o Victor Frankenstein, numa situação, assim, bem complicada. Eles vão achar o Frankenstein, né? Acho que ele tava transbordando, uma coisa assim. Quebrou um gelinho lá, ele tava usando o gelinho de barquinho pra ele. Isso aí. E aí ele deu um jeito de remar e chegar até a embarcação, mas ele tava, tipo, moribundo mesmo, assim, muito mal. E então o capitão Robert Walton recolhe o Frankenstein, começa a cuidar dele, enfim, ele tá muito debilitado. Só que ele percebe que o Frankenstein é muito triste, que ele é muito deprimido, que ele tá realmente sofrendo de alguma coisa. E aí o Frankenstein resolve, então, se abrir com o capitão Walton e contar a sua história numa forma até de uma recomendação, do tipo, cuidado com o que a sua ambição pode fazer com você, pode acontecer o que aconteceu
aconteceu comigo. Tanto que o Victor se viu ali no Walton, né? Isso. Porque viu aquela coisa, aventureiro, quer descobrir muito, e tal. que é o mundo, assim, né? E aí ele deu como um conselho para que ele fosse mais devagar, porque senão poderia acontecer uma desgraça como aconteceu com ele. E a partir daí, então, o Frankenstein passa a narrar a sua história para o Capitão Walton. E assim pra gente também, né? E pra gente também, e o Capitão Walton vai reproduzir isso nas cartas que ele manda para sua irmã. Então, o livro vai até o momento em que o Frankenstein conta toda a sua história, vai até o momento. É a história do Frankenstein. E nessa história, então... Ele conta desde a formação, desde a infância, como é que se criou, que ele tinha uma irmã adotiva, né? Que eles chamavam de primos, assim, né? Isso. Como é que é o nome? Elizabeth. Eles moravam em Genebra, conta então a história da infância do Victor, conta dos pais dela, Elizabeth. Tipo, ele é bem reminiscente, assim, né? Ele vem de vai longe. Antes dele nascer, na verdade. Isso aí. Vem de... Para explicar tudo direitinho, a importância das pessoas na vida do Frankenstein. Aí ele vai contar a parte da adolescência dele, da juventude, que ele se interessa por ciências naturais, por alquimistas. Ele procura estudar isso sozinho. Num segundo momento, ele vai para a universidade e vai aprender sobre isso lá. E aí ele começa a fazer os seus estudos e se interessa muito... em como descobrir os mistérios da criação, em como acontece a vida, como é que isso rola, né? É interessante que ele pega alguns escritores que não eram muito bem recomendados, digamos, né, pelos professores da universidade, não eram bem vistos, assim. Eles falavam que ele leu sobre alquimistas, né? E a alquimia já estava sendo jogada de lado e ele chegou lá com as recomendações das pessoas riam da cara dele, na verdade, né? Mas eles viam que ele tinha um interesse, então eles instigaram esse interesse, ele começou a trabalhar no laboratório da universidade, logo então ele se dedicou a criar um ser humano gigantesco, ele deu vida ao monstro praticamente, só que quando ele consegue dar vida a esse monstro, ele se arrepende e foge desse monstro, só que esse monstro não vai deixar barato pra ele, e aí começa toda a complicação da vida dele. Acho que um pouco antes, até é bom frisar que um pouco antes de ele dar vida ao monstro, assim, ele já tava se nojando um pouco do processo, que ele descrevia como uma coisa nojenta, não diz o que ele fazia exatamente, talvez ele revirava corpos, enfim, lidava com partes do corpo humano. Pra poder montar esse monstro. Aí ele ficava falando, tudo isso que eu tô fazendo é muito nojento e tal, mas eu tava tão, sei lá... alienado pelo trabalho. É que ele estava muito preocupado se ele ia conseguir fazer e estava pouco preocupado se ele deveria, na verdade, fazer aquilo, né? Então, e daí, no instante que deu vida, que a criatura ganhou vida, ele sentiu nojo daquilo, sentiu pavor, se arrependeu e tal. Isso aí. E aí ele vai contar essa história, como é que aconteceu, então, essa fuga desse monstro e como é que esse monstro depois se comportou, como é que ele conseguiu sobreviver, né, e aprender as coisas, como a gente estava falando aqui, e aí aparece uma parte que é muito importante no livro, que eu acho que é uma parte, assim, de destaque, se não o clímax, que é o encontro dele com esse monstro, né, e as exigências que esse monstro vai fazer, porque esse monstro sofreu muito, esse monstro queria ser... ele queria ser querido, mas as pessoas, como a figura dele era muito horrorosa, as pessoas tinham medo e ele não conseguiu esse amor. Então ele vai voltar a esse seu criador, vai voltar ao Dr. Frankenstein e vai fazer uma série de exigências para ele. E aí a história começa a se desenrolar a partir daí, que a vida do Dr. Frankenstein vira um inferno e ele fica atordoado pela culpa e pela, enfim, a culpa de ter feito esse monstro. É que é curioso porque tem um momento, né, que o Frankenstein, ele se muda de casa, né, ele tá com a família dele, né, em Genebra, e se muda de casa para poder fazer os estudos. E ele fica um bom tempo sem voltar para casa. E até um momento que ele cria, né, esse monstro e foge do lugar, depois que o monstro ganha vida. E tempos depois ele recebe uma carta do pai dizendo, olha, volta para casa porque teu irmão mais novo foi assassinado. William. E ele volta para casa, então, depois disso. E quando ele chega lá, ele percebe que a morte daquele menino pode estar ligada a ele, porque, pelo visto, ele tinha visto nas cercanias ali onde o menino morreu, a figura enorme do monstro Frankenstein. Então ele ficou certo, né? Bom,
Eu tive culpa nisso porque eu criei, afinal de contas, aquele monstro. Só que a gente vai saber depois, na verdade, e tem uma mulher que acaba sendo incriminada pelo caso. Tipo, era a criada, né, deles ali, era bem ligada à família e tal. E é bem, na verdade, naquele momento, e como eu conhecia algumas partes da história do Frankenstein e sabia que o Frankenstein era um monstro, na verdade, que era uma pessoa boa, na verdade, ele tinha um lance mais terno, ele assim. Fala que ele mesmo fala, o próprio Frankenstein, fui criado com uma boa índole, não sei o quê, mas os humanos que me fizeram ser assim, né? Aquela coisa, né? O homem, ele nasce bom até que a sociedade transforma. Exatamente. Também, né? Tem esse... que é uma das coisas que se fala muito, né? E até tem uma hora que eu acredito, na verdade, que aquela mulher talvez parece estar mentindo, que na verdade ela mesma pode ter matado ele, e o Frankenstein estava tão certo que era um monstro, que ele podia ter errado. Mas depois a gente acaba descobrindo que, na verdade, Frankenstein realmente... O monstro Frankenstein acabou fazendo, né? Esse Victor, ele é meio burro, né, cara? Porque o Frankenstein chega pra ele assim, vou aparecer nas tuas núpcias. E ele acha que ele vai matar ele, cara. Não, mas, cara, que raiva que Deus... Ele vai matar a tua mulher, velho. Não é tu que ele vai matar, velho. Entendo, Ricardo. Nisso aí eu pensei a mesma coisa. Cara, ele ficou um tempão nisso aí. Meu Deus, como que tu é burro, A impressão velho. é que ele ficava meio que meio que se escondendo, assim, das coisas. E achando, não vai acontecer. Deixa, né? Tipo, não. Mas aí ele tá com a mulher assim, ele... Não, então faz o seguinte, ó. Eu vou ficar aqui cuidando e tu vai lá pro quarto e o cara... Eu achei isso absurdo também. Velho, por quê? E tem um momento no livro também que ele acredita que o amigo dele vai estar em perigo também, né? O Henry... Clerval. Clerval. E ele acaba andando muito com o rapaz, porque ele acha, bom, se eu deixar ele sozinho, uma hora o Frankenstein vai chegar... O monstro vai chegar lá e vai... vai matar o sujeito. E ele fica um tempão junto do cara. Então eu penso, poxa, junto com a mulher vai ficar, né? Depois, sim, né? Sim. Óbvio. Não é óbvio. Não. E isso faz parte também daquela história do terror, né? Quando tá vendo filme de terror, tu pensa, né? Seu idiota, não sobe a escada. Por que tu vai subir a escada se tem um cara na tua casa? Vai, sei lá. E tem essa história. Tu também tá gritando com a pessoa burra que tá participando da história, que não sabe que não deveria fazer essas coisas. Praticamente isso. Pode ser? Pode ser. Pode Achamos o terror do livro, então. Eu tava pensando exatamente isso. Vamos fazer um intervalo agora aqui, então, no Clube do Livro. Depois a gente volta conversando mais sobre Frankenstein, de Mary Shelley, aqui no nosso programa. Fica aí.